Traz para a gente um pouco, se você puder, Juruna, da história do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, por favor. Então, a história do sindicato está ligado muito ao processo econômico também do nosso país, né? Além dos anos 30, nós temos mudanças econômicas muito fortes. Você tem a queda da Bolsa de Valores internacional, você tem a queda do café e os investimentos na área industrial começam a ficar mais fortes. Você tem a Revolução de 30, do Getúlio Vargas, né, que quebra aquele espaço café com leite, paulistas e mineiros, e começa a implementar todo um trabalho de industrialização em nosso país. Então, com isso, você começa a aumentar o número de trabalhadores urbanos nas cidades, né? E a cidade de São Paulo é uma delas que começa a desenvolver já mais indústria. Já havia indústria no nosso país na área da alimentação, na área têxtil, mas a indústria metalúrgica mesmo começa com Getúlio Vargas e também com a Segunda Guerra Mundial. O nosso país inicia nesse processo a construção de siderúrgicas em nosso país. A primeira siderúrgica foi lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Com isso, peças que antes eram importadas começam a ser produzidas no nosso país. E a cidade de São Paulo acaba se tornando um polo importantíssimo na indústria e, com isso, gerando também um acúmulo de trabalhadores e trabalhadoras, mais do que isso, na área metalúrgica, que exige uma certa profissionalização, um certo conhecimento que tem que ser treinado, que tem que ser preparado. Então, com isso, o nosso sindicato dos metalúrgicos de São Paulo se transforma num polo de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Aí você tem todo um processo de lutas nos anos 50, na luta de 1953, uma greve geral na cidade de São Paulo contra a caristia. Você tem a implementação do salário mínimo nessa época. Então, você tem a CLT, que é implementada nos anos de 45, 46. Então, há todo um processo em que trabalhadores e trabalhadoras lutaram, melhor dizendo, lutaram muito. Muitas das leis que nós temos hoje foi graças à luta sindical. Você tem depois, só para fazer um parâmetro assim que eu gosto de fazer, você começa a ver que as indústrias no início, elas sempre estão naquelas cidades onde passa uma ferrovia, entendeu? Aí nos anos 50 para lá já começa a desenvolver as rodovias. Então você vai ter o nascimento do Sindicato de São Bernardo, né? Dos companheiros do ABC, ali na Via Anchieta para exportação. Então, o desenvolvimento das categorias está sempre ligado ao desenvolvimento econômico do país. Por isso, é importante a gente lembrar essa história e conhecer os direitos que hoje estão na lei. Hoje muitos irão receber o 13º agora em dezembro, e isso foi graças às lutas que, com certeza, posso afirmar, o Sindicato Metalúrgico estava na vanguarda dessas lutas, ali em 62, 61, 62, na luta pelo abono de Natal, que na época se chamava abono de Natal, que depois se transformou em 13º. Nosso sindicato ali na Rua do Carmo, no centro da cidade de São Paulo, foi cercado pela polícia militar na época. Não é? Depois de 10 dias é que veio essa notícia de que ia ser decretado a lei do salário, do 13º salário. Então são conquistas assim, que a gente pode até pedir para vocês perguntarem mais, mas que são fundamentais para a gente lembrar. Então celebrar 90 anos é celebrar a nossa história, a minha história, a história de vocês, porque com certeza hoje muitos de nós, muitos jovens que hoje assistem à TV, pode ter certeza, direitos sociais foi suado, foi conquistado, foi gente presa, foi gente expulsa do país, enfim, gente nossa que lutou por nós. Exatamente. Você já bem colocou, o sindicato surge nesse bojo da industrialização aqui no Brasil, no estado de São Paulo, num período ali pós-República Velha, né? Primeiro mandato de Vargas. E essa industrialização, esse momento novo do nosso país, da industrialização. Neste momento, 2022, Juruna, nós falamos agora, discutimos uma reindustrialização, né? De um novo processo que o país precisa retomar o seu processo de industrialização. Queria então que você fizesse um paralelo com aqueles 90 anos atrás, das grandes dificuldades que foi
essa organização dos trabalhadores em setores formais, né? Porque houve, inclusive, aquela greve histórica que muita gente conhece, de 1917, que não haviam sindicatos, né? Foi uma greve geral sem essa organização formal dos trabalhadores. Mas e agora? Como é que você faz esse paralelo de lá para cá, desse processo de reindustrialização e de modernização do mercado de trabalho? É fundamental essa questão histórica, porque ela não foi linear assim de aprendizado para nós, porque a luta dos operários, dos trabalhadores, ela sempre acaba enfrentando também um outro lado que às vezes não quer ceder, às vezes reprime, às vezes não cede, não é? Então nós temos, nesse histórico que nós estamos falando, 32, Vargas, logo após a República Velha, 45, Segunda Guerra Mundial, siderúrgica no nosso país, 53, a greve geral, 53, a Petrobras, não é? E 58, 59, o início das automobilísticas no ABC, com isso várias autopeças ao redor, em São Caetano, em Santo André, São Caetano também nós temos a GM. Então é todo um processo industrial que foi desenvolvido. E nesse desenvolvimento os trabalhadores também aumentaram a sua capacidade de pressão nos locais de trabalho e também no Congresso Nacional. Não é? No Congresso Nacional, o Partido Trabalhista Brasileiro na época tinha um peso importantíssimo dentro do Congresso e das decisões que se tomavam. Não é à toa que em 1964 veio um golpe militar. E esse golpe militar prendeu, fechou sindicatos, exilou pessoas, mandou para fora do país, não é? Prendeu, assassinou gente. Não é? Ontem nós tivemos a notícia de que o Bolsonaro fechou a tal Comissão da Verdade, dos desaparecidos. Tem gente desaparecida até hoje no nosso país por esse processo de perseguição. Então, nesses 20 anos de ditadura, de 64, 21, melhor dizendo, até 1985, foi uma época de censura, de não poder dialogar. Uma rodinha de 10 pessoas já chamava atenção. Então, nós passamos um processo difícil de acúmulo da nossa história e da continuidade para contar isso que nós estamos falando aqui. Mas a luta dos trabalhadores venceu. Nós conseguimos as diretas já, nós conseguimos voltar a eleger presidente diretamente, né? Então, nós estamos num processo agora de 85 para cá, bem melhor. Já elegemos 2 vezes o Lula, elegemos 2 vezes a Dilma. A Dilma foi tirada do governo, né, por uns esquemas políticos que nós acompanhamos, e agora voltamos novamente com força na eleição do Lula. O Lula foi capaz de fazer uma chapa ampla que congrega os democratas do nosso país e tomar a posse em janeiro. Então, esses 90 anos que nós estamos falando do Sindicato Metalúrgico de São Paulo representa, na minha opinião, as lutas sociais que nós devemos conhecer, que nós devemos buscar, divulgar, para a gente entender por que o nosso Brasil é assim, por que eu tenho uma carteira profissional, por que eu trabalho 44 horas hoje, por que eu vou ter um 13º em dezembro. Então, as lutas dos trabalhadores influencia muito, porque no Congresso Nacional, muitas das leis que nós temos, ela vem como referência das convenções coletivas que cada sindicato faz aqui e acolá. São Bernardo às vezes sai na frente, São Paulo depois desenvolve, pessoal lá do Rio de Janeiro luta também. Então, esse apanhado de resoluções nas convenções coletivas de cada categoria acaba influenciando na legislação voltada em Brasília. Então, é fundamental nesses 90 anos do Sindicato Metalúrgico de São Paulo também ser uma reflexão da história das conquistas dos trabalhadores no nosso país. Reveses e vitórias também. Juruni, por falar nessa questão de conquistas e vitórias, agora com a eleição, o 3º mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse em 1º de janeiro, trabalhadores participaram do grupo de trabalho do governo de transição no que diz respeito a questões trabalhistas. Vocês também estavam participando desse GT de trabalho e, ao que tudo indica, Luiz Marinho, que é um trabalhador metalúrgico do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da Central Única dos Trabalhadores, será o ministro do Trabalho.
Eu queria te ouvir também sobre como que foi o trabalho de vocês nesse GT de transição, que envolve direitos trabalhistas. Traz para a gente os bastidores, como que foi o trabalho de vocês durante os trabalhos na transição. Sim, só para dar um preâmbulo. E quando o Bolsonaro assumiu há 4 anos atrás, as centrais sindicais mandaram uma carta para eles, uma carta aberta publicada nos jornais, onde nós falávamos que reconhecíamos a eleição dele e que estávamos abertos ao diálogo. As centrais sindicais, os sindicatos, nunca pisaram o Palácio do Planalto para dialogar com esse presidente que aí está e está caindo fora já. Ontem já encostou o caminhão de mudança lá para levá-lo. E nesse período, agora, por que o Lula venceu? Lula venceu porque houve todo um trabalho unitário das centrais sindicais. As centrais sindicais foram capazes de influenciar que tipo de chapa o Lula deveria compor. Não dava para fazer uma chapa pura só de um lado, era preciso chamar os democratas para essa conquista. Foi uma eleição apertada, não é? Mas o Lula venceu e o Lula é o nosso futuro presidente e o nosso vice, Geraldo Alckmin, um democrata também aqui do estado de São Paulo. Nesse processo, desse ano, os trabalhadores desenvolveram a unidade de ação entre as centrais sindicais, CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central, CSB, né? E CTB. Nós conseguimos fazer um congresso, uma conferência, melhor dizendo, onde tiramos patamares mínimos de propostas econômicas, propostas sociais na área da educação, da saúde, né? Propostas de reforma trabalhista, proposta de voltar o Ministério do Trabalho. Então, agora com a vitória do Lula, ele chamou os grupos de trabalho para dialogar e as centrais sindicais estiveram representadas junto com os presidentes das centrais sindicais e também os nossos órgãos econômicos, o DIEESE, que é o Departamento Estatístico, e o DIAP, que é a nossa assessoria parlamentar. Então, nós levamos várias propostas para o governo. Essas propostas esperamos que sejam implementadas, mas mais do que isso, a vitória do Lula não quer dizer que tudo vem agora para os trabalhadores. É importante manter a mobilização dos sindicatos, manter a pressão social nas ruas, para que a gente garanta que aquilo que foi prometido durante a campanha, ele possa também, digamos assim, fazer. Porque haverá pressões de outro lado também. Todo esse debate que nós estamos vendo em Brasília, de um lado o poderio econômico do sistema financeiro, as propostas que as confederações de empresários também irão fazer, tudo isso vai ser um jogo de força e de diálogo e de pressão também. Então nós devemos estar trabalhando unitariamente com São Bernardo, com São Paulo, no Brasil todo as centrais sindicais estão presentes. Então é fundamental que os trabalhadores não pensem que o fato da eleição do Lula garante já o melhor. Garante sim, porque é uma visão progressista, mas os debates no Congresso Nacional, nós precisamos equilibrar o jogo e aí é preciso sair às ruas para propor ideias novas também. Nesse quesito, nessa atuada de futuro que o senhor já coloca, você bem lembrou que em 2016 a presidenta, então, Dilma Rousseff sofre um golpe e de lá para cá houveram vários retrocessos e quebras de direitos dos trabalhadores, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com a reforma trabalhista, um enfraquecimento das entidades sindicais, até mesmo pelo fim do imposto sindical, da estruturação dos sindicatos, né? E a minha pergunta para o senhor é exatamente nesse caminho, assim, para o futuro agora, a partir desses 90 anos de história do sindicato, e como o senhor bem coloca, também de luta da classe trabalhadora nesse processo, né, um paralelo, tudo se comunica ali constantemente. Para o futuro, como pensar essas estruturas tão importantes para a classe trabalhadora, suas representações sindicais, de entidade sindical, para daqui para frente? O senhor já colocou que o embate vai continuar, a luta vai continuar, né? Precisa-se continuar mobilizado, mas o que o senhor acha que é necessário para fortalecer essas entidades que sofreram, e a classe trabalhadora, obviamente, sua luta, que sofreram golpes durante esses 6 anos? Eu acredito que nós temos que rever algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: tem gente que fala assim, o setor empresarial fala assim, não precisa tanta legislação,
não precisa tanto pormenor na Constituição ou na lei. É importante que haja negociação direta entre trabalhadores e empresários. Mas, para isso, é preciso ter sindicato, e sindicato forte. E sindicato forte se dá com a participação dos trabalhadores nas suas entidades e financiamento. É importante que os trabalhadores financiem a sua entidade de classe. Por quê? Porque nas negociações coletivas precisa mobilização, precisa pressão, precisa advogado, precisa economista, precisa gente que faça a articulação das ações. Tudo isso financeiramente é necessário. Então, em todos os países do mundo, o sindicato negocia para todos, ele não negocia só para os sindicalizados. O sindicato acaba negociando para todos. Então, naquele momento da campanha salarial, é importante que cada sindicato, cada trabalhador possa contribuir com o seu sindicato. E isso não está regulamentado mais. Com o fim do imposto sindical, quem não é sócio, a legislação não permite ou tenta impedir a colaboração do trabalhador ao sindicato. Então, isso tem que ser regulamentado. Se o sindicato negocia para todos, se todos são beneficiados, é importante que durante aquele período da campanha salarial haja assembleias que tirem as pautas de negociação e que decidam também quanto que vamos financiar o sindicato, porque uma entidade de classe acaba representando todos. Às vezes você trabalha no banco, trabalha no comércio, trabalha na fábrica, você fica inibido de exigir aumento, porque você isoladamente, você é fraco, mas na hora que você une com o sindicato, você tem um porta-voz, você tem alguém que tem a capacidade e as prerrogativas da lei, não pode ser demitido, não pode ser perseguido, então ele acaba sendo o seu instrumento de luta, e o seu instrumento de luta tem que ser financiado por você. Isso a legislação tem que permitir que as entidades sindicais possam fazer. Esse debate já está sendo feito com o presidente Lula, nós tivemos agora em Brasília semana passada, conversamos com ele sobre isso, né? O fato do Marinho, como foi citado pelo companheiro, o Marinho é um parceiro nosso, presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, já foi presidente da CUT, já trabalhou a unidade de ação junto com o companheiro Paulinho da Força, na época presidente da Força Sindical. Então é uma pessoa que, primeiro, acredita nos trabalhadores, acredita na unidade de ação e na ação política. Tanto assim que foi eleito deputado federal, né, e agora poderá ser o ministro do Trabalho, só falta homologar com o Lula. Então é uma pessoa que, tenho certeza, poderá também abrir mais caminhos para nós trabalhadores e trabalhadoras.